como Zana já adiantou, não é um livro de fácil leitura, é um livro em que tem temas espinhosos, temas delicados, e é um livro que a leitura pode ter ficado ainda mais difícil, porque é autobiográfico, não é uma narrativa fictícia. A Maya Angelou escreveu, contou para a gente nesse livro como foi parte da infância e da adolescência dela. Então, é um romance autobiográfico muito potente, é considerado aí um dos livros mais importantes quando se fala sobre literatura negra, literatura de viés feminista. Então, vamos estar encerrando aqui com o suprassumo da literatura feminina norte-americana. Então, espero que vocês tenham gostado do livro, que tenham trazido questões, colocações para abrilhantar o nosso último encontro. E eu também queria dizer, para não deixar para o final, já que vai ter o sorteio, vai ter um momento aí de diversão, eu queria deixar registrado, desde então, assim, a minha imensa satisfação, alegria e orgulho de ter participado aí desses sábados quinzenais com vocês, desde o final de janeiro. Para mim foram momentos muito importantes, eu aprendi muito, eu descobri que compartilhar literatura com outras mulheres é fundamental nesse nosso processo contínuo de formação, de que ler essas autoras é essencial para que a gente continue nos aperfeiçoando, para que a gente continue conhecendo esses nomes e para que a gente também passe o que a gente conhecer, o que a gente sabe, para outras pessoas. Ontem aconteceu, eu ouvi noticiar, é só para uma reflexão que eu estava fazendo, né? Ontem eu acordei e fui ler nas notícias que um bailarino, o Ismael, esqueci o sobrenome dele, desculpem, perdoem a falha, tinha falecido aos 66 anos. E aí eu vendo vários sites noticiando a morte dele. E hoje eu li um texto que falava sobre o quanto várias pessoas não sabiam quem tinha sido esse bailarino, que ele é laureado na Alemanha, na Inglaterra, mas que aqui no Brasil muita gente não conhece ele. Eu, por exemplo, não conhecia. Então, eu li sobre a morte dele, mas não fazia a mínima sobre o conhecimento tardio que muitas de nós tivemos sobre alguns autores. O nome dele aqui, completo, Ismael Ivo, foi um bailarino, coreógrafo, um grande mestre aí na arte. E eu não conhecia, soube da morte dele e uma pessoa importantíssima no mundo das artes. Então, eu acho que esse projeto ele tem essa importância gigante, porque nós continuaremos a ser agentes nessa continuidade de repassar o que nós aprendemos, de dialogar com outros públicos sobre essas mulheres importantíssimas, não só sobre elas, mas sobre várias outras também. Então, meu imenso prazer e gratidão de ter compartilhado com vocês aqui esse momento, ainda que só por nome, ou só pelo título dos livros, ou quem já tinha um conhecimento mais aprofundado sobre a autora e sua obra. Não conhecia, não. Eu já conhecia. Eu já tinha alguns livros dela comprados, né? Já conhecia os títulos e conhecia um pouquinho da história, mas ainda não tinha lido nenhum dos livros dela. Já conhecia alguns poemas, mas ler obras dela ainda não tinha lido. Certo, Thaís. Eu também. Esse foi o primeiro livro que eu li da Maya Angelou na íntegra. Eu tinha começado a ler esse livro ano passado, deixei na metade, terminei essa semana para montar aqui a nossa formação. Já conhecia a Maya Angelou de nome, sabia que ela era aí uma expoente importantíssima da literatura afro-americana, mas nunca tinha parado para ler nada dela. Estava na minha lista e essa foi uma oportunidade importantíssima para ler na íntegra, já que esse é tido como o principal livro dela. Mas alguém, gente, já conhecia a Maya Angelou? Já tinha ouvido falar? Eu conhecia, assim, de estar... Eu não conhecia, não. Primeira vez que Fala, Bia.
Não, sério, é isso mesmo, que eu não conhecia ela não, que é a primeira vez que eu leio um livro dela. Ah, eu já tinha escutado assim, quando eu fico assistindo vídeos de mulheres negras, literatura negra, e sempre aí uma abre falando, mas eu nunca tinha lido o livro, já tinha escutado um pouco da força do livro, que uma das partes que mais choca é o capítulo, acho que é o 12, né? Fala da questão quando ela relata como foi o abuso, mas nunca tinha parado para nem para analisar assim o título do texto. Parei mesmo quando você me falou, que eu disse, nossa, esse título é muito interessante. Aí que eu fui me aprofundar mais nos vídeos e quando eu peguei o livro que eu comecei a ler. Certinho, Zana. Aí na imagem do slide, gente, tem duas fotos, a Maya Angelou jovem e uma foto dela já mais senhora, já mais velha, e toda a elegância, a imponência da nossa literata. Sobre a Maya Angelou, né? Maya é o apelido, um dos apelidos que ela tinha, mas o nome dela completo era Marguerite Anne Johnson. Ela nasceu em São Luís, no Missouri, em 4 de abril de 1929. Muito do que eu vou falar, vocês já sabem, né? Já leram no livro, já acompanharam de forma mais emocionante pelas palavras da própria Maya Angelou. Ela exerceu diversas profissões antes de se estabelecer como escritora. Ela foi atriz e, como vocês já viram também, ela foi, logo no comecinho da adolescência, condutora de bonde. E não só isso, ela foi a primeira mulher negra a conseguir trabalhar como condutora de bonde. Não sei se vocês lembram, mas esse capítulo do livro é muito interessante, porque é um trabalho que não é um trabalho de prestígio, ainda assim, ela teve a maior dificuldade para conseguir, ela participou de várias entrevistas, recebeu vários nãos por conta da cor. Então, ela conta isso com muito orgulho no livro, que ela foi a primeira condutora de bonde negra de direitos civis. Então, vejam aí, gente, a extensão do trabalho da obra da Maya Angelou. Ela, ainda que ela tivesse sido apenas escritora, já seria algo fenomenal, mas ela desempenhou aí diversas outras atividades. Ela atuou, ela foi dançarina, ela foi ativista política dos movimentos de igualdade racial, tanto nos Estados Unidos quanto em alguns países em África. Ela publicou dezenas de coletâneas de poemas, então ela é muito mais conhecida, inclusive, como poetisa do que como escritora de romances, né? Mas a sagração literária veio com Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, que esse título, inclusive, não é autoral, é de um poeta negro norte-americano, Lawrence, e ela utiliza o título do poema dele como título do livro dela. O livro que nós lemos foi publicado no finalzinho da década de 60, em 1969, e é nesse livro que ela narra a sua infância, a sua adolescência, né, as passagens da sua vida bastante marcantes. E eu fiquei impressionada porque, a partir da autobiografia da Maya Angelou, a gente consegue fazer uma série de conexões com política, a segregação racial que imperava no período, sobre a resistência da população negra, tanto no norte quanto no sul. Tem uma personagem que eu acho incrível, que é a avó da Maya Angelou, a irmã Anderson. Assim, para mim, ela tem uma importância na narrativa muito grande, mas também pensando a irmã Anderson politicamente, porque ela consegue escapar da extrema pobreza. Não sei se vocês lembram, mas a avó dela na história é uma empresária, né, de pequeno porte, e ela precisa fazer uma série de estratégias para conseguir se manter respeitada, e ela precisa, em vários momentos, baixar a cabeça para as situações racistas em que ela sofre. Então, assim, é uma colcha de informações que a gente vai recebendo, entendendo, e como é um relato, né, próximo a um diário até,
é uma experiência muito intimista de acompanhar essa narrativa. Então, no livro, ela retrata as experiências traumáticas do abuso na infância, uma violência que teve como impacto negativo. Ela deixou de falar durante alguns anos, então, utilizou a mudez como forma de tentar fugir da dor. Ela fala sobre as idas e vindas, né, que ela tinha. Ela morou um período com a avó e com o tio no interior, depois foi morar com a mãe, aí volta para o interior, depois vai morar com a mãe. E os outros personagens do livro que também são importantes, o irmão dela, a mãe, ela tem uma relação muito especial com a mãe. Inclusive, a Maya Angelou escreveu um outro livro, autobiográfico também, que se chama Mamãe e Eu. Nesse livro, ela vai contar sobre a relação dela com a Vivian Baxter, que é uma personagem também muito presente e fundamental no livro. Fiquei muito curiosa para ler que essas autoras tenham sido laureadas, reconhecidas, premiadas em vida. Essa premiação, esse reconhecimento, quando ele é dado em morte, ainda que ele seja importante e simbólico, mas a nível de pensar em condições materiais e estruturais, ele não adianta muito, porque às vezes a pessoa já viveu na pobreza, teve uma vida difícil, então reconhecimento é importante, financeiro, de premiação em vida. E isso aconteceu com a Maya Angelou. Ela recebeu a medalha presidencial da liberdade, que é considerada aí a maior honraria que pode ser entregue, concedida a um civil nos Estados Unidos. 3 anos depois, a Maya Angelou faleceu em 28 de maio de 2014, aos 86 anos. E além dela receber essa medalha, ela também fez um discurso muito importante, que foi assim aclamadíssimo, na cerimônia de posse do presidente Bill Clinton. A Maya foi aí uma sobrevivente da violência, ela trabalhou em atividades que não eram de prestígio, foi um artista, uma ativista política, e um exemplo importantíssimo até hoje, e vai ficar para sempre, do seu trabalho, da sua luta, e do quanto ela não desistiu de si e dos sonhos, né, de viver da arte. E quando é interessante, porque quando a gente lê o livro, é muito difícil acreditar que uma pessoa que viveu tantos traumas iria conseguir depois produzir uma obra gigantesca, iria conseguir sair daquelas situações dificílimas, e a Maya conseguiu. E aí tem... E a outra imagem, que eu acho fantástica, as duas, é a Maya com Malcolm X, que foi um dos principais líderes norte-americanos na luta por direitos civis, na luta contra o racismo, né? Ele, junto com Martin Luther King, são conhecidos como as grandes lideranças negras na década de 60 nos Estados Unidos. E do lado tem a foto dela na posse do Barack Obama. Eu acho essas duas imagens, elas são muito emblemáticas, porque em uma, a Maya aparece jovem, ao lado de um líder que foi assassinado e que nunca pôde ocupar o papel de um político, né, eleito democraticamente. E na outra imagem, a Maya já idosa, conseguindo presenciar um homem negro assumir a presidência dos Estados Unidos, né, e sendo homenageada também. Então, quando eu vi essas duas imagens, eu achei assim de uma potência muito grande. E aí, gente, antes de... Ainda assim, eu me levanto. Você pode me riscar da história com mentiras lançadas ao ar. Pode me jogar contra o chão de terra, mas ainda assim, como a poeira, eu vou me levantar. Minha presença o incomoda? Por que meu brilho o intimida? Porque eu caminho com quem possui riquezas dignas do grego Midas. Como a lua e como o sol no céu, com a certeza da onda no mar, como a esperança emergindo na desgraça, assim eu vou me levantar. Você não queria me ver quebrada? Cabeça curvada e olhos para o chão,
ombros caídos como as lágrimas, minha alma enfraquecida pela solidão, meu orgulho ofende? Tenho certeza que sim, porque eu rio como quem possui outros escondidos em mim. Pode me atirar palavras afiadas, dilacerar-me com seu olhar. Você pode me matar em nome do ódio, mas ainda assim, como o ar, eu vou me levantar. Minha sensualidade incomoda? Será que você se pergunta por que eu danço como se tivesse um diamante onde as coxas se juntam? Claridade. Eu me levanto trazendo comigo o dom de meus antepassados. Eu carrego o sonho e a esperança do homem escravizado. E assim eu me levanto. Eu me levanto. Eu me levanto. Muito obrigada, Val. Ótimo aí você recitando esse poema que eu acho perfeito. E, de novo, como se fosse uma síntese do que a gente leu no romance autobiográfico. Alguém quer comentar sobre o poema? Eu amei o poema, embora tenha sido o primeiro encontro com ele. Eu acho que é um texto para ser lido e relido, para poder a gente entendendo melhor a escolha dessas palavras. E já quero a indicação onde é que está para eu poder ter esse livro para mim. Também, Val. Quero ler outras coisas da Maya Angelou, ter acesso aos poemas. Eu acho que ainda esse título, né, ainda assim eu me levanto, né? Quantas vezes a gente passa a ver situações muito dolorosas, difíceis, e a gente fica esmorecida, cabisbaixa. Então, quando ela fala, por exemplo, né, da favela da humilhação imposta pela cor, eu me levanto, de um passado enraizado na dor, eu me levanto. Então, a gente precisa nos levantarmos sempre e ajudar aos afetos também, né, a se levantar. E esse levante é duplo sentido, né? Não só apenas levantar e sair daquela posição desconfortável e mudar de vida, mas também o levante no sentido de mobilizar, né? De partir para a luta. Então, eu achei ele incrível. Uma hora tem uma natureza de prece, né, na minha percepção, como se fosse uma reza, uma oração da resistência, né, de mulher, quando a gente conhece já a biografia dela, mas também, mesmo sem conhecer, quando a gente lê, pela forma como ela tece o poema, a musicalidade lembra ritmos de oração. E, como você falou, o levante, não só no sentido de se erguer, mas o levante também de militância, né? Aquela foi esse expoente de luta nos Estados Unidos. Então, o levante também no sentido de militância, de organizações coletivas para se levantar contra as opressões. Isso mesmo, Thaís. Muito boa a sua colocação. Você falou algo muito interessante, que o poema tem um ritmo que lembra uma espécie de prece. E eu acho que era bem por aí que a Maya Angelou deveria proferir essas palavras para ela, né? Para se levantar, apesar da dor, apesar da humilhação, apesar do passado, né? Para levantar-se e levantar os outros junto com ela também. Eu acho que era uma prece para ela e pode ser também uma prece para a gente, um mantra de resistência. E isso também, com certeza, essa questão da religiosidade ficou nela, né? Porque a avó, por exemplo, era muito religiosa, né? Muito cristã. Então, essa coisa da oração, da prece, ainda que num viés diferente, né? De resistência, de militância, de briga, mas o texto me lembra, né? A musicalidade e as palavras, a forma como é organizado, me lembra uma oração. Como a avó dela tem uma oração no início do livro também, porque o pássaro canta na garganta, também tem várias passagens nos capítulos das orações que ela fazia.
e me lembra um pouco isso. Sim, Thaís falou aí sobre as orações presentes, alguns trechos de orações presentes no livro. Eu queria, gente, que vocês pegassem o livro e fossem para a dedicatória. Tem uma dedicatória muito importante no sentido de exemplificar isso que Thais acabou de dizer. Este livro é dedicado a meu filho, Guy Johnson, e a todos os fortes e promissores pássaros negros, que desafiam as probabilidades e os deuses e cantam suas canções. Então, ela está fazendo uma dedicatória para todos aqueles que se levantaram igual a ela. Então, essa poesia, a gente poderia pensar nela como uma síntese da obra da Maya Angelou, essa mulher que se levantou, que foi uma artista completa e que também foi uma ativista dos direitos políticos da população norte-americana no momento de tensão racial profunda, foi a década de 60, 70, e que nós, enquanto brasileiras, né, a gente sabe que aqui no nosso país essas tensões também não foram fáceis, e até hoje a gente continua aí enfrentando essa situação, esse saldo. Eu queria também chamar a atenção de vocês, Thaís já até adiantou, tem no roteiro, eu vou querer ouvir de vocês a avaliação que vocês, as impressões, as avaliações que vocês tiveram sobre o papel da formação que a formação religiosa teve para Maya Angelou, porque a religião é um tema constante no livro, principalmente na primeira parte, na infância e até o começo da adolescência dela. E eu acho também que essa formação religiosa, ela nunca abandonou a Maya Angelou. Ainda na vida adulta, quando a gente vai ler outros trechos da obra dela, a gente vê marcadamente a importância que essa formação e da avó dela na vida tanto enquanto formação, né, religiosa, mas isso atravessou também a obra dela de alguma forma. Então, essa observação da Thaís é muito pertinente, porque o poema tem um ritmo que lembra a oração, e a Maya Angelou, quando ela ainda era Margaret Johnson, ela teve uma formação muito, muito pautada na religião, e vocês viram que nem sempre essa formação teve efeitos positivos, né? Tinha uma tensão entre os anseios da Marguerite com a avó. Eu queria que daqui a pouco vamos falar sobre isso também. E, Bruna, pode passar o próximo slide, não sei já é a parte do roteiro, não sei se já está aí. Eu queria começar a nossa rodada de apresentações falando sobre esse título, que é poético, que é lindo, que é inspirador. O que é que, na opinião de vocês, por que é que a Maya escolheu esse título? Né? O que é que esse título representa para vocês, para a Maya? Queria começar pelo título. Claridade. Eu me levanto trazendo comigo o dom de meus antepassados. Eu carrego o sonho e a esperança do homem escravizado. E assim, eu me levanto. Eu me levanto. Eu me levanto. Muito obrigada, Val. Ótimo aí você recitando esse poema que eu acho perfeito. E, de novo, como se fosse uma síntese do que a gente leu no romance autobiográfico. Alguém quer comentar sobre o poema? Eu amei o poema, embora tenha sido o primeiro encontro com ele. Eu acho que é um texto para ser lido e relido, para poder a gente entendendo melhor a escolha dessas palavras. E já quero a indicação onde é que está para eu poder ter esse livro para mim. Também, Val. Quero ler outras coisas da Maya Angelou, ter acesso aos poemas. Eu acho que ainda esse título, né, ainda assim eu me levanto, né? Quantas vezes a gente passa a ver situações muito dolorosas, difíceis, e a gente fica esmorecida, cabisbaixa,
Então, quando ela fala, por exemplo, né, da favela da humilhação imposta pela cor, eu me levanto, de um passado enraizado na dor, eu me levanto. Então, a gente precisa nos levantarmos sempre e ajudar aos afetos também, né, a se levantar. E esse levante é em duplo sentido, né? Não só apenas levantar e sair daquela posição desconfortável e mudar de vida, mas também o levante no sentido de mobilizar, né? De partir para a luta. Então, eu acho esse poema, achei ele incrível. Uma hora aparece tem uma natureza de prece, né, na minha percepção, como se fosse uma reza, uma oração da resistência, né, de mulher, quando a gente conhece já a biografia dela, mas também, mesmo sem conhecer, quando a gente lê, pela forma como ela tece o poema, a musicalidade lembra ritmos de oração. E, como você falou, o levante, não só no sentido de se erguer, mas o levante também de militância, né? Porque ela foi esse expoente de luta nos Estados Unidos. Então, o levante também no sentido de militância, de organizações coletivas para se levantar contra as opressões. Isso mesmo, Thaís. Muito boa a sua colocação. Você falou algo muito interessante, que o poema tem um ritmo que lembra uma espécie de prece. E eu acho que era bem por aí que a Maya Angelou deveria proferir essas palavras para ela, né? Para se levantar, apesar da dor, apesar da humilhação, apesar do passado, né? Para levantar-se e levantar os outros junto com ela também. Eu acho que era uma prece para ela, e pode ser também uma prece para a gente, um mantra de resistência. E isso também, com certeza, essa questão da religiosidade ficou nela, né? Porque a avó, por exemplo, era muito religiosa, né? Muito cristã. Então, essa coisa da oração, da prece, ainda que num viés diferente, né? De resistência, de militância, de briga, mas o texto me lembra, né? A musicalidade e as palavras, a forma como é organizado, me lembra uma oração. Como a avó dela tem uma oração no início do livro também, porque o pássaro canta na garganta, também tem várias passagens nos capítulos das orações que ela fazia, e me lembra um pouco isso. Sim, Thaís falou aí sobre as orações presentes, alguns trechos de orações presentes no livro. Eu queria, gente, que vocês pegassem o livro e fossem para a dedicatória. Tem uma dedicatória muito importante no sentido de exemplificar isso que Thais acabou de dizer. Este livro é dedicado a meu filho, Guy Johnson, e a todos os fortes e promissores pássaros negros, que desafiam as probabilidades e os deuses e cantam suas canções. Então, ela está fazendo uma dedicatória para todos aqueles que se levantaram igual a ela. Então, essa poesia, a gente poderia pensar nela como uma síntese da obra da Maya Angelou, essa mulher que se levantou, que foi uma artista completa e que também foi uma ativista dos direitos políticos da população norte-americana num momento de tensão racial profunda, foi a década de 60, 70, e que nós, enquanto brasileiras, né, a gente sabe que aqui no nosso país essas tensões também não foram fáceis, e até hoje a gente continua aí enfrentando essa situação, esse saldo. Eu queria também chamar a atenção de vocês, Thaís já até adiantou, tem no roteiro, eu vou querer ouvir de vocês a avaliação que vocês, as impressões, as avaliações que vocês tiveram sobre o papel da formação que a formação religiosa teve para Maya Angelou, porque a religião é um tema constante no livro, principalmente na primeira parte, na infância e até o começo da adolescência dela. E eu acho também que essa formação religiosa, ela nunca abandonou a Maya Angelou. Ainda na vida adulta, quando a gente vai ler outros trechos da obra dela, a gente vê marcadamente a importância que essa formação e da avó dela na vida
tanto enquanto formação, né, religiosa, mas isso atravessou também a obra dela de alguma forma. Então, essa observação da Thais é muito pertinente, porque o poema tem um ritmo que lembra a oração, e a Maya Angelou, quando ela ainda era Margaret Johnson, ela teve uma formação muito pautada na religião, e vocês viram que nem sempre essa formação teve efeitos positivos, né? Tinha uma tensão entre os anseios da Marguerite com a avó. Eu queria que daqui a pouco vamos falar sobre isso também. E, Bruna, pode passar o próximo slide, não sei, já é a parte do roteiro, não sei se já está aí. Aí eu queria começar a nossa rodada de apresentações falando sobre esse título, que é poético, que é lindo, que é inspirador. O que é que, na opinião de vocês, por que é que a Maia escolheu esse título? Né? O que é que esse título representa para vocês, para a Maia? Queria começar pelo título. Para mim, o pássaro que canta na gaiola, não necessariamente para mim ele está cantando de felicidade. E imaginar isso, de o pássaro ser ela mesma, que está cantando dentro de uma gaiola, dessa prisão, não me parece ser uma imagem de uma poesia feliz, mas o canto como uma forma de denúncia, como uma forma de rebelar, né? Porque quando a gente prende o pássaro na gaiola, a gente deseja que seja apenas nós, ignorando o que, por mais que ele cante, a gente não compreende e acha que está tudo bem, mas aquele canto não é necessariamente de felicidade. Para mim é de tristeza, de dor e com uma forma de se rebelar e dizer que não está tudo bem ali, apesar do canto. Não sei se eu fui clara com o que eu falei. Muito clara, Thaís. Você foi tão evidente que você me chamou a atenção para outra coisa que eu não tinha me alertado. A função é denúncia, é sofrimento e também é uma forma de resistência. Até porque vários, não muitos, infelizmente, mas alguns homens e mulheres nessa década de 40, de 30, 40, conseguiram minimizar, né, melhorar suas vidas a partir de viverem, né, cantando blues e jazz. Eu vi recentemente um filme que está na Netflix chamado A Voz Suprema do Blues, que é um filme baseado em fatos reais e conta sobre a história de uma das maiores cantoras de jazz. Então, esse insight da Thais é muito importante, porque esse cantar aí, ele não necessariamente é um cantar só de resistência, né, mas também um cantar de denúncia e um cantar de tristeza. E já adianta. Mais alguém quer falar? Vamos lá, pode falar. Essa questão que Mila traz, né, muito boa. Né? Eu sei que os pássaros cantam na gaiola. Esse canto apesar de tudo, eu vou cantar, eu estou viva, eu vou continuar resistindo, né? E trazendo assim para o contexto histórico mesmo, como ela chama, como você fala do jazz, quantas vezes o negro não canta de dor, né? Quantas músicas, quantas batalhas os negros... Porque os cantos dos negros na senzala eram sempre um canto melódico, né? Aquele canto de sofrimento. Mas mesmo sofrendo, eles não esqueciam suas rezas, né? Suas orações e seus cantos. Eu gosto muito desse livro porque eles nos leva a pensar essas várias formas de canto. E essa que Mila traz assim, não só um personagem, mas uma mulher tão interessante
pensando politicamente, porque a Maia fez a leitura, ela ficou com raiva naquele momento, porque ela queria que a avó fizesse alguma coisa, né? Minha avó, empresária, dona do mercado, está se sujeitando ao insulto, ela chama, né, desses brancos maltrapilhos. E a irmã Anderson, ela entende o que é que está por trás daqueles insultos, e é uma forma de resistência. Toda vez que ela baixa a cabeça, toda vez que ela sabe que não vai ser aceita em determinadas partes da cidade, era um período de segregação, então se tinha os territórios brancos e territórios negros. E, a meu ver, a irmã Anderson, ela, aquela formação, aquela religiosidade tão exacerbada, também é uma forma de resistência. Eu vou fazer um paralelo com a nossa contemporaneidade, para ver se eu consigo desenvolver com vocês uma ideia que eu tive. A avó da Marguerite é uma mulher que leva, né, a prática religiosa até as últimas consequências. Ela é firme, ela ia para a igreja em todos os dias certos, ela tinha uma postura, e até o jeito com que ela chamava a Marguerite, né? Ela chamava de irmã, irmão. Então, era uma vida muito marcada, muito pautada, por seguir quase que 100% a Bíblia, ao que era pregado. E eu fiquei pensando, gente, que isso poderia ser uma forma de resistência, porque a religião traz para as pessoas que são lideranças religiosas uma áurea de autoridade. Então, a irmã Anderson, não só porque ela era dona do mercado, mas ela era uma pessoa muito respeitada na parte negra da cidade. Ela conseguia fazer, a partir dessa proteção, com que os netos e a família dela também fossem protegidos e não fossem possíveis alvos de um racismo, né, ainda mais violento, que era o período dos enforcamentos, né, de seitas supremacistas brancas que enforcavam, que sequestravam crianças, né, e homens negros. Então, eu fiquei pensando que essa religiosidade que a avó levava até as últimas consequências, também, na minha leitura, era uma forma de resistência, de conferir para ela e para a família dela um ar de respeitabilidade, e que, uma vez, eu não lembro quem foi, um amigo meu falando, que muitos jovens que moram em bairros periféricos, principalmente negros, eles sabem que se eles estiverem com a roupa da igreja, com a Bíblia, a possibilidade deles serem abordados e sofrerem uma violência policial, ainda que exista, ela é menor do que um menino que não participe de uma comunidade religiosa. Eu não sei se vocês entendem o que eu estou querendo dizer, religiosa que a Maya Angelou teve, e os impactos, né, para a vida dela, falar sobre a avó, podem ficar à vontade aí. Eu tinha levantado a mão, deixa eu falar aqui para ver se eu consigo. Voltando à fala de Thaís, né, sobre essa questão, não é só porque os pássaros estão presos na gaiola cantando que eles estão felizes. Eu também sempre tive esse pensamento. Meus sogros tinham um casal de passarinhos que já tinham 18 anos na casa deles. E aí, eles eram assim, impressionantes. Quando meus sogros viajavam, que eles ficavam em casa sozinhos, eles ficavam caladinhos, não falavam, não cantavam, não fazia nada, ficava moado no cantinho. Só era um dos dois chegar, que ele começava a cantar, não sei o quê. Aí eu sempre dizia que aquele canto não era de felicidade, que ele queria era fugir. Mas aí eu fiquei lendo esse livro com esse título, eu sei porque eu estou cantando a gaiola, eu já comecei a pensar como meus sogros pensavam, que eles estavam cantando felizes por ver eles. Mas, assim, é como aqueles casos que o prisioneiro acaba se apaixonando pelo algoz, sabe? Apesar da tristeza. Por isso que eu disse que, apesar de estar preso, ainda tinha uma felicidade. Aí, na hora que eu li essa sua pergunta aqui, em que momento ela precisou cantar dentro da gaiola, eu me remeti a uma parte do livro em que ela, quando viu como é o nome que chama o marido da mãe? O padrasto dela, o que abusou dela sexualmente, o senhor Freeman.
Sim, no início, né, da primeira vez, quando ela disse que ele abraçou ela, não sei o quê, ela sentiu aquilo como um carinho, como uma coisa que ela sentia falta, ela achava que aquilo que ele estava oferecendo a ela era amor, que era carinho, que era atenção, que ela achava que ela não tinha isso nem dos pais. E aí, de novo, o que Thaís trouxe, não foi uma infância feliz. Ainda que existe, que tenha passagens mais leves, alguns vislumbres de esperança, o que a Maia traz para a gente é um relato de uma infância muito solitária e infeliz. E, de novo, a ausência de referências positivas nesse sentido afetivo. A pessoa que ela tinha uma referência maior e melhor era o irmão, que também foi algo que, se a gente seguir as palavras dela, também teve uma infância muito difícil, né, muito complicada, o irmão dela, o Bailey. Então, o quanto essa ausência de referências positivas, afetivas, fez com que ela, ainda criança, confundisse uma situação de violência com a situação de afeto. Vamos lá. Mais alguém quer comentar, quer falar sobre? E nenhuma é imaginária, que uma criança solitária tem, a que tem que ser satisfeita se vai haver esperança, e uma esperança de totalidade é a necessidade inabalada de um Deus inabalável. Meu lindo irmão negro era o meu reino dos céus. Está na página 39. Isso. Essa relação tão próxima e tão estreita que ela tinha com o irmão era porque ambos foram crianças muito, muito sozinhas, com esse pai e essa mãe ausente. E, lógico, né? É uma autobiografia, mas ela foi extremamente corajosa ao relatar certas coisas, mas a gente sente que ficou nas entrelinhas algumas situações, como, por exemplo, tanto o pai quanto a mãe não vivia de atividades lícitas. Então, tinha aí uma situação familiar que deixou a entender que o pai e a mãe, em algum momento, já tinham se envolvido aí, até mesmo por questão de sobrevivência com atividades ilícitas. Talvez até por isso ela tenha passado parte da infância com a avó lá em Stamps. Então, não era uma família no sentido que a gente entende, né? Uma família funcional, mas era uma família problemática. E precisa ser tratada por um profissional, né, por um dentista, e é destratada lá e tudo por avó dela. E quando ela cria na cabeça dela, né, quando a avó diz, desça, que eu vou falar com ele, ela cria na cabeça dela uma narrativa heróica para a avó, né, pegou o dentista branco e ameaçou e mandou ele sair. Para mim, aquela narrativa que ela criou na cabeça dela é um canto para ela ficar mais apaziguada dentro da gaiola, porque a realidade era trágica demais, né, para ela, uma criança negra com dor, que não podia ser tratada por conta da cor da pele. Então, para mim, foi um momento que ela precisou cantar. E, em questão à religião, eu acho que, como já foi dito, a maioria falou, né, que e você falou bastante bem, do meu ponto de vista, sobre a religião ser uma espécie de escudo, mas, para mim, é uma coisa muito tensa essa questão da religião, o cristianismo, né, nos textos de literatura afro, porque, como no livro de Chimamanda e Bispo Roxo, existe essa questão da religião cristã ser, para os negros, naquela época, uma forma de, até agora, né, como a Bruna, ou Bia, trouxe, para se proteger, mas é um escudo que limita muito e é muito punitivista. Ela e o irmão dela apanham, né, na história por conta do uso de uma palavra. Eles não é a religião de base, né, das pessoas negras. Não é essa bandeira de que tem que ser isso, tem que ser aquilo, mas como a própria religião é construída a partir do ponto de vista do branco europeu, e nesse período de separatismo, né, nos Estados Unidos, como isso também é muito limitador e, de certa forma,
opressor para, mesmo sendo um escudo para as comunidades negras. Era só isso. Isso, obrigada, Thaís. Era essa palavra que eu não coloquei. Essa relação ambígua, né, entre proteção e espiritualidade e opressão, que fica muito evidente no livro, né? Essa avó extremamente é, exacerbada na forma de entender e viver a fé, as crianças que eram tolhidas, então era tudo muito reprimido, tanto a Marguerite quanto o irmão viviam com medo, né? Qualquer coisinha eles já levavam a surra, então era um ambiente, a infância deles em tempos com a avó foi uma experiência muito tolhedora e até mesmo violenta, e isso reverberou em outros eventos, como o fatídico abuso, quando o toque, que era uma violência, ela confunde com afetividade, porque isso não era presente na vida dela. Então, essa a questão de como a religiosidade cristã foi complexa, né, para o bem e para o mal, aí, na experiência, principalmente na infância. Depois, quando o livro vai avançando, né, e ela sai de Stempes, começa a passar a adolescência com a mãe, a gente vê esse laço se afrouxando. Mas na infância eu li assim os capítulos e ficava, meu Deus, essa educação é extremamente opressora, violenta. Então é bem isso mesmo que Thaís trouxe para a gente. E sim, Faz ela se sentir essa parte culpada, do né? dentista... Ela se sente culpada. Tem uns trechos que ela fala que não quer mais ir para a igreja porque vão descobrir que ela foi uma menina má, porque gostou dos carinhos. E isso é por conta da questão da religião. Isso, ela se sentia culpada, e ela se sentia culpada pelo fato dos tios terem assassinado o abusador. Ela ficou muda, né? Quando acontece a violência, ela deixou de falar, ficou um tempo utilizando a mudez como forma de autoproteção, e ela conta que ela se sentia culpada pela violência e se sentia culpada pelos tios terem tirado a vida do homem. Então, de novo, nessa culpa, esse sentimento de culpabilidade muito pautado aí num cristianismo introjetado pela avó de uma maneira não tão saudável. Então, vejam aí, de novo, né, como a educação que ela teve no interior com a avó trouxe impactos na forma como ela lidou com outros eventos. É muito, muito pesado, né, essa primeira parte do livro. Para mim, ela é mais tensa, ela é mais difícil do que da metade para o fim. Vamos lá. E outro momento muito forte de culpa é quando ela se sente culpada por não ter contado ao irmão, né? Porque ela disse que quando sonhou com ele, ela gostou dos carinhos. E ela não contou ao irmão esse primeiro desejo, né? Que ela disse ter sentido, que ela não sabe por quê, mas ela gostou. E quando aconteceu, novamente, ela não contou. E aí, como é que eu vou contar agora se eu não contei antes? Né? Como a culpa machuca ela o tempo todo, que ela não teve coragem nem de dizer à mãe, vergonha, mas isso aí a gente já sabe que é algo que realmente acontece, né? Que o abusador sempre fica fazendo essas chantagens emocionais. Mas, além disso, esse amor que ela tinha por esse irmão, essa cumplicidade, a gente sempre conta. Ele não vai me perdoar porque eu não contei desde antes, né? É muito forte também essa parte. A Andressa colocou aqui no bate-papo o ditado que diz que quem canta seus males espanta, fazendo uma comparação que não cantamos apenas para momentos alegres, e que se canta para libertar, né? Não é só para momentos alegres, não é só para libertação, é para curar também. Então, o pássaro canta na gaiola por muitos motivos, além da libertação. Principalmente querendo essa libertação. Agora mesmo, meu pai aqui, doente, aí quando ele saía assim, os pássaros começavam a cantar. Eu não sei se eles acham assim, esse que me colocou aqui
talvez seja o único que possa me tirar. Não sei qual é a relação que se cria, mas como a Aline está dizendo, realmente parece que os prisioneiros acabam criando uma relação com seus feitores, né, com seus opressores. Não dá para... Eu, na verdade, eu não conseguia ainda... Eu não conseguiria fazer uma resenha desse livro, porque é um livro que parece que precisa de muitas leituras, e que bom que a gente pode ler um pouquinho e fazer esse comentário, porque aí quando a gente lê de novo, já vai com um olhar bem, bem amplo. Eu sempre gosto primeiro de olhar resenhas na internet do livro para depois ler, porque eu acho que me dá mais direções e eu vou assim... Ou eu já vou com a ideia, ou eu encontro outra, ou eu concordo com aquela ideia. Eu gosto muito desse histórico, como de modo, nem sei se você fala. Certo, Mas Jana. Só Mais uma alguém? colocação. Pronto, pode falar. Com todas as falas de vocês e com os pensamentos, eu lembrei de um livro que eu li há um tempo, que é A Cor Púrpura. A Cor Púrpura é uma ficção, mas tem tantos elementos que me lembram essa autobiografia que eu fico chocada entre as semelhanças. No livro, né, da Cor Púrpura, ele começa falando: é melhor você nunca contar para ninguém, só para Deus. Isso mataria a sua mãe. A relação que os dois livros têm com a religião, a relação que as duas protagonistas têm com os irmãos, com a família. Infelizmente, a mesma história de violência, de abuso, é muito parecido, é muito tocante, é muito forte. Eu super indico, mas, enfim, é um livro forte também. Boa lembrança, Mila. A Cor Púrpura também é autobiográfico. É o romance da Alice Walker, que vai contar sobre a história dela, as violências que ela sofreu com o marido, a separação com a irmã, também no contexto um pouquinho anterior ao da Maya Angelou, né, que é no sul dos Estados Unidos, e é, de novo, o link com o que Thaís falou. Como esse cristianismo, ele vai ser, em alguma medida, nocivo para essas comunidades negras, porque, de novo, em A Cor Púrpura, a protagonista é uma personagem extremamente religiosa, carregada de culpa, que vai viver as violências e atribuir que ela está sendo violentada porque Deus permitiu. Então, não é coincidência que nessas autobiografias a religião seja aí um elemento norteador na vida dessas personagens. Assim, depois, para quem, sei lá, em algum momento, quem quiser fazer, sei lá, um mestrado, uma monografia em literatura, esse seria um tema fantástico. Pensar como o cristianismo é um elemento norteador em autobiografias de autores ou de autoras negras. Assim. É muito interessante fazer essa análise. E que bom que você trouxe A Cor Púrpura, Mila. Eu não li o livro ainda, eu assisti a peça e fiquei extremamente incomodada. E aí um colega que disse que leu o livro falou que a peça estava muito fiel. Aí eu falei, eu não quero ler esse livro não, porque como você falou, é autobiográfico, são cartas que a protagonista estava escrevendo, e eu cheguei até a tentar começar a ler esse livro. E a tradução para o português, eles mantiveram os erros de gramática, porque no original, as cartas da protagonista, ela também não tinha o inglês fluente, então eram as cartas dela para a irmã. Aí eu deixei em stand-by e não sei quando é que eu vou ler esse livro, não. Mas que bom que você lembrou e aí linkou com a fala de Thaís, muito bom. A Cor Púrpura, Alice Walker. Mais alguém, gente? Vocês são maravilhosos, vocês vão trazendo informações, vão fazendo o debate acontecer. E quando a gente fala sobre religião, né? Que sofrimento, né? Se hoje nós ainda sofremos por intolerância religiosa, né? Aí a gente pensa há 10 anos, há um século, há tantos anos atrás, porque o negro não tem liberdade de adorar seus deuses, fazer seus cultos, viver sua religião, é obrigado a entrar em outras religiões, né, de branco, mas é um obrigado a entrar, não é aceito, e para você tentar ficar, você tem que ser submisso o tempo todo a tantas coisas, que complicado, né? Sensacionalismo, que fere legislação para expor corpos negros, tem uma intenção muito clara, que é a manutenção desse Estado segregador,
com resquícios escravistas, tudo não é aleatório, não é porque eles são desinformados ou porque eles só estão preocupados com o lucro da audiência, é porque eles estão compactuados com a manutenção de um projeto de sociedade, projeto esse em que nós somos, né, a base precarizada e que eles não têm o menor interesse que a gente saia desse lugar, né? Então, por isso, como Maya Angelou, a gente precisa se levantar sim. Val quer falar. Diga, Val. Só para pontuar aí a questão de quando Bruna colocou que ela não está falando com tanto ódio como quando ela fala com a mãe dela. Saiba, Bruna, que esse ódio chegou até aqui, viu? Mesmo você tendo tentado moderar um pouco. E só para eu não esquecer, uma outra indicação, para quem não leu ainda, o conto de Machado de Assis, acho que é pai contra mãe ou é mãe contra pai, peraí. Pai contra mãe. Quem não leu ainda, leia. Pai contra mãe, Machado de Assis. Anotado, Val. Mais alguém, gente, para fazer uma fala? Pode ser sobre isso que Bruna falou, sobre o trecho que Val leu. O que vocês se sentirem à vontade aí nessa parte do roteiro. Ou outra coisa que vocês querem trazer. Lembrando que essa é uma obra muito densa, então nem que a gente tivesse 5 horas, 6 horas de formação, iríamos esgotar a complexidade dessa autobiografia da Maya Angelou a esse respeito, se não aceitação entusiasmada. Essa fala, gente, tá na página 312 do livro de vocês aí. E já levantando a bola para a gente falar um pouco sobre gênero, classe e raça, né? Essas encruzilhadas em que a gente se esbarra toda hora nas nossas experiências. Aí a questão que fica para vocês argumentarem agora, né? Quais episódios, né, da vida da Marguerite Maia demonstram os impactos desses marcadores sociais de raça, gênero e classe na sua vida? Vocês já começaram a debater quanto a religião vai incidir com mais força para culpabilizar os corpos femininos. E uma criança, adolescente, mulher e negra, como é que esses marcadores, juntos ou separados, vocês conseguiram enxergar eles interagindo na vida da Maya Angelou? Quem quer começar? Posso ler um trecho que... Pode, Val. Da raça? Pode. À vontade. Diz pra gente a página. Vou falar. É lá na página 41. Lá no primeiro parágrafo da página 41. Ela diz... Estou nele. Em Estampes, acho que é assim que fala. Em Estampes, a segregação era tão completa que a maioria das crianças negras não tinha a menor ideia de como os brancos eram. Fora isso, eles eram diferentes. Deviam ser temidos, e nesse medo estavam incluídas a hostilidade do impotente contra o poderoso, do pobre contra o rico, do trabalhador contra o patrão e do maltrapilho contra o bem vestido. Então, este parágrafo acho que responde a todas essa questão que Jaqueline traz para nós de classe e de raça, né? E que é uma realidade que é... Só lendo este parágrafo me dá uma sensação do quão brutal era esta segregação e do quão forte foi essa imposição de estar separado, a ponto de que tem um trecho que eles falam que ela não sabe como é que são as pessoas brancas, né? Embora tenha os pobres brancos, e mesmo os pobres brancos ainda são superiores aos negros. Isso mesmo, Val. Exatamente. E daí, exatamente isso. E de novo, né? Estamos falando de um período em que essa segregação ela era juridicamente legalizada. Nós sabemos que até os nossos dias atuais
a segregação territorial, de classe, de raça, ela existe de uma forma velada, às vezes não muito, né, às vezes é às claras, mas estamos falando de um período onde era juridicamente autorizado e legislado. Então, os bancos nos bondes eram separados na parte em que pessoas negras e brancas poderiam sentar. Existiam bebedores que eram específicos para cada grupo. Então, a Maya Angelou cresceu com a segregação a nível brutal, utilizando a palavra que Val trouxe para a gente, né? A brutalidade da segregação racial. Então, vejam que, de novo, né? Não foi uma infância feliz, não foi uma infância marcada por bons momentos, foi uma infância dentro de um contexto tanto familiar quanto social, brutal. Boa, Val. Mais alguém, gente? E ainda, só para... Pode. E ainda nessa mesma página, ela, nessa questão do imaginário do outro ser, né? Ela falou assim, lá no final dessa página 41, no final acho que na última oração, no último parágrafo, ela diz assim: os brancos não podiam ser pessoas, porque os pés deles eram pequenos demais, a pele deles era branca e transparente demais, e eles não andavam sobre a parte da frente dos pés como as pessoas faziam, caminhavam nos calcanhares como os cavalos. Sim, né? O imaginário e o desconhecimento sobre o outro. E aí ela conclui assim, lá na página 42. Pessoas eram quem morava do meu lado da cidade. Eu não gostava de todas. Na verdade, nem gostava muito de nenhuma delas. Mas elas eram pessoas. Esses outros, as criaturas estranhas e pálidas que viviam sua não-vida alienígena, não eram considerados gente. Eram os brancos. Isso, quanto no contexto de segregação, quem é diferente vira uma espécie de não-gente, né? Vira uma anomalia social. Então, para ela, enquanto criança, ela enxergava esses brancos enquanto seres estranhos que viviam, ainda que não fossem alienígenas, mas que não eram as pessoas que ela conhecia enquanto pessoas. Então, é muito interessante a gente perceber que a segregação, que a discriminação, ela traz como consequência a desumanização do outro. A gente deixa de considerar o outro humano e digno dos mesmos direitos que nós temos. Pensando no Brasil e no nosso passado, ainda recente, né, com a lógica escravista, o tempo todo a população negra existe uma tentativa de destituir a população negra da sua humanidade. Quando, por exemplo, um jovem que mora na periferia assassinado, não vem no noticiário o nome da pessoa. Jovem morador de Canabrava morre com um tiro. Então, não tem o nome, não tem o nome dos familiares. Então, é uma tentativa cotidiana de destituir essa pessoa de humanização. Falar o nome, dizer o que essa pessoa fazia, quem eram os amigos os familiares que o cercavam, trazer, né, dizer, vocês mataram, foi assassinado uma pessoa, alguém que tinha uma vida, que tinha sonhos, que tinha planos. O efeito oposto disso é quando morre alguém famoso, né, e aquele alarde, passa a retrospectiva da vida da pessoa, passa o que aquela pessoa fez. O que é isso? É trazer à tona a humanidade daquela pessoa. Então, vejam